que fazer para as vendas do seu time comercial aumentarem? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, clica aí em seguir, se inscreve no sininho para você receber todas as novas notificações. E se você também não me segue no Instagram, @Miriam Mentora, lá você vai receber muitas dicas de liderança, de gestão, ok? Recebi recentemente, mas eu sempre recebo essa pergunta, né? Tanto nas mentorias, quanto nas reuniões de negócios, quanto no meu direct. O que eu faço dentro das empresas através da empresa Fênix, que é a minha empresa. Inclusive, eu tenho um canal do YouTube só da Fênix. Eu e a Adriana, minha sócia, a gente posta vídeos sempre lá com dicas, ideias, estratégias para você. Também tem o Instagram da Fênix e tem o Instagram meu, Miriam, que é onde eu trabalho liderança feminina. E aqui hoje nós vamos falar, você, mulher, o que você precisa fazer urgente no seu time para aumentar as vendas. Eu acabei de postar no meu LinkedIn, no Stories, hoje, talvez você vai assistir agora, não vai, o horário que você assistir esse vídeo não vai dar tempo de você ver, mas lá no meu LinkedIn tá lá, o choro de uma vendedora que conseguiu bater a sua meta. Isso para mim é gratificante, porque não foi da noite para o dia que nós construímos essa mudança. Foram aí meses de conquistas de trabalho, organizando o processo comercial, organizando a rotina das vendedoras, organizando e estruturando a mentalidade dessas pessoas e também tratando ali o processo de liderança, o processo de gestão, que faz também as atividades dos vendedores melhorarem para que as vendas sejam alcançadas de acordo com o que a empresa estipula, tá? Então, eu trago aqui para você, eu não gosto, você vai ver nos meus vídeos que eu não gosto de falar fórmula mágica, né? A chave do sucesso. Gente, isso não existe, tá? Eu estou mergulhada no marketing digital, eu estudo 3 anos marketing digital e todas essas frases é tudo gatilho para você acreditar que realmente é possível de forma imediata uma solução. Que é possível, eu só não te digo que é de uma fórmula imediata, tá? Então, se você está aqui buscando o segredo da fórmula do resultado, para atingir o resultado rápido, isso não vai acontecer. Então, nem precisa ficar nesse vídeo. Agora, se você está aqui para aprender ao longo de um processo a construir melhor performance do seu time, a construir melhores resultados, tanto na sua liderança quanto no seu time de vendas, é aqui que você deve ficar, porque eu tenho dicas para você que foram construídas ao longo de anos de mentoria. Anos eu como vendedora lá atrás da minha carreira aplicando e depois anos como gestora aplicando. Então não vai ser da noite para o dia que a senhora vai conseguir resultados extraordinários. Eu tenho aqui empresas que entram em contato comigo e falam: em 30 dias você consegue fazer uma transformação no time? É claro que não, gente. Claro que não. Eu tenho times de vendas que têm idade para ser meu pai no atendimento de mentoria. E as pessoas estão há 30 anos fazendo o processo errado da noite para o dia, que é resolver os principais problemas de vendas, tá? E eu vou falar para você aqui que a causa, muitas vezes, a causa, seguradamente eu falo para você, que a causa de não bater meta, a causa de não atingir resultados, indicadores que você colocou aí, é por falta de conhecimento, é por falta de habilidade e por falta de uma mentalidade construída para gerar resultados. Sim, mentalidade. Por quê? Você pode ter um time super bem alinhado em técnicas de vendas, mas eles não têm atitude, uma mentalidade construtiva para fazer a aplicação, mindset fixo, sabe? De pessoas que querem, travam e não conseguem ou não querem fazer o processo de mudança acontecer, tá? Isso aqui é só uma introdução desse vídeo, mas eu separei para você aqui as principais dicas que eu ensino dentro das empresas que vai ajudar você em todo o teu processo aí de performance. A principal dica, o que eu falo para você é usar todas as dicas, tá? Não é uma dica que vai gerar uma grande mudança, mas é a junção das 5 dicas, aplicando com constância, com profundidade, revendo, refazendo, analisando, vai gerar um aumento. Como você tem visto no meu Instagram, depoimentos no meu Instagram, depoimentos no Instagram da Fênix, no meu LinkedIn, eu tenho vários depoimentos de pessoas, de gestoras que em mentoria comigo tiveram
uma destrava na gestão e conseguiu levar isso para o time. Tenho depoimentos de vendedores, de vendedoras, que ao longo período de tempo, aplicando as didáticas aqui aprendidas dentro das mentorias empresariais e mentorias individuais, chegaram ao resultado, tá? Então, não saia daqui achando que um dia você vai ter todos os resultados. Lembre-se, tudo é um processo. A vida é um processo. E só vence aquela pessoa que não desiste no meio do processo, ok? Então, vamos lá. A primeira dica que eu tenho para você é: ensine as pessoas do seu time técnicas de vendas, tá? Vou contar aqui para você que meu último cargo de gestora, tirando a gestão da minha empresa, mas sendo gestora de empresa, pela minha história, eu sempre falo no Instagram que a minha gestão foi uma gestão de recorde de vendas, porque eu aprimorei as minhas técnicas de vendas e eu estudei a fundo técnicas de vendas, processo de vendas. Tem um livro fantástico que eu sempre indico para todos os clientes, que é o Spin Série. Eu dou treinamento de Spin, eu sou mentora de Spin. Spin nada mais é que um processo de vendas de forma mais estratégica, com perguntas mais estratégicas para levar o cliente a comprar. Ensine o seu time a técnica de vendas, tá? Eu tenho cases de indústrias que eu entro, empresas que os gestores falam, os vendedores não gostam de fazer ligação. Não é que eles não gostam, eles não sabem hoje em dia o que falar para o cliente para conseguir ser tão estratégico a ponto do cliente comprar, tá? Então, falta conhecimento no time de vendas. Não importa se o seu time, amada, se lá no seu time tem um vendedor que está há 10 anos na casa, ou um vendedor que é vendedor há 20 anos no mercado e ele entrou na tua empresa, você gerou uma expectativa grande nele que agora ele vai resolver todos os seus problemas, porque não vai, tá? Quanto mais antigo o vendedor é na sua profissão, mais ele deve se atualizar, tá? Quanto mais antigo ele é na profissão, mais ele deve se atualizar, porque o processo de vendas ele não muda, mas muda o mercado. Então, quanto mais ele se atualiza em técnicas de vendas, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se capacita, mais ele vai conseguir romper as barreiras que limitam ele dentro das objeções, por exemplo, dentro da sua rotina, certo? Então, quanto mais você estuda, você mais vai conseguir ensinar. E se você decide que não consegue ensinar, eu ensinava meu time técnicas de vendas tintim por tintim do processo, tá? Processo de abordagem, como fazer a sondagem, levantamento de necessidade, negociação, fechamento, todas as objeções, contorno de objeção, inteligência emocional, postura, comportamento nas vendas, certo? Os gatilhos mentais, os gatilhos de programação neurolinguística, eu fui estudar a fundo isso e ensinava para o meu time. Então, sim, você precisa ensinar. Se você é uma empresária e vê que você não tem tempo e não consegue ensinar, contrate a Miriam Mentora para ensinar você, o seu time ou a própria empresa Fênix, minha empresa de consultoria e treinamentos, que a gente consegue fazer isso para você. Mas se você decidir fazer, você precisa ter essa mudança. Construindo técnicas de vendas e um processo de vendas muito alicerçado em técnicas, com certeza você vai aumentar suas vendas. Eu tenho cases de empresas dentro da Fênix, da minha empresa, que nós aumentamos 32% das vendas. Eu estou olhando para cá porque eu tenho duas câmeras, tá? Eu tenho aqui e aqui. A gente aumentou 32% de faturamento. Eu tenho outras empresas que foram 83% de aumento. Eu tenho outra empresa que foi 150% de aumento. Talvez para sua empresa 83% é muito pouco, mas para essa empresa que a gente fez esse aumento foi bastante coisa. Foi um aumento de recordes de que realmente a empresa precisava, que era o estímulo que a empresa precisava para sobreviver e sair do sufoco e dali novos passos para galgar crescimento, tá? A dica número 2 que eu dou para você é fazer um pós-não venda. Eu vou contar para você o que eu fazia com o meu time e que eu ensino hoje empresas do Brasil todo a fazer. Se chama pós-não venda. Tem várias formas para você fazer o pós-não venda, tá? Pós-não venda é o oposto da pós-venda. Pós-venda você liga após ter vendido. Após vender, você liga lá, faz análise da satisfação do cliente, tenta entender notas e tem uma série de outras técnicas de um departamento de pós-venda que eu espero que a sua empresa tenha. Mas o pós-não venda, ele consiste de você entender o porquê que o cliente não comprou. No pós-venda, você analisa a satisfação da compra ou alguma insatisfação, enfim. Mas o pós-não venda é você entrar em contato com o cliente, entender qual o motivo não avançou aquela proposta, qual o motivo ele deu negativa. Então, eu lembro que chegava perto do dia 19, 20 do mês,
eu selecionava dentro do CRM as propostas mais desafiadoras, que era o high ticket, né? As propostas que tinham maior valor, ou seja, 50 mil para cima no meu processo naquele ano eram propostas bem grandes. Então, eu ligava primeiro para essas pessoas. Eu ligava para as propostas, para as empresas que estavam com propostas travadas, ou seja, as propostas que estavam travadas, e eu entrava em contato com essas empresas para entender o porquê que o meu vendedor não conseguiu avançar a proposta. Eu ouvia a objeção e fazia o trato da objeção ali. De cada 10 eu fechava 3. Só que veja, é uma taxa de conversão baixa, ela é razoável. Por quê? Porque se aquela proposta estava travada e nada do que o vendedor fez conseguiu fazer o fechamento, eu tinha algumas questões a serem analisadas. Eu, como gestora, entrava e fechava 3. Eram 3 que eu já não estava contando com a meta, mas que depois, do dia 20, eu já conseguia aumentar ali o nosso pódio no resultado. E aí, esse pós não venda também, eu consegui analisar qual foi o erro que o meu vendedor cometeu. Qual era o erro que ele cometeu pelo qual a venda ficou travada? Será que ele não conseguiu fazer um levantamento de necessidade assertivo? Por que o cliente está brigando por conta de preço? Por que o vendedor não conseguiu driblar isso? Eu consegui avaliar também o atendimento, fazendo perguntas inteligentes e estratégicas para o cliente. Eu tinha informações riquíssimas desse processo. Com essas informações, eu fazia uma junção de informações, aplicava um treinamento no time e ali já melhorava a performance, que consequentemente melhorava as vendas e aumentava a taxa de conversão deles, tá? Dica número 3: desenhar processo de vendas do time. Olha, não sei como funciona a venda na sua empresa, mas toda empresa tem seu DNA e toda empresa deve ter o passo a passo para vender. Isso significa que tem que ter um processo. Se você tem 10 vendedores, os 10 vendedores têm que seguir o mesmo processo. O problema, e é desafiador, que as empresas têm lá 20 vendedores, cada um tem sua história de vida, cada um tem seus paradigmas, cada um tem suas crenças, cada um tem seus vícios de mercado, e muitos deles não estudaram vendas. Então, ele chega na sua empresa, ele aplica a venda de qualquer jeito, ou seja, do jeito que ele entendeu que faz. Às vezes, o jeito que ele fazia na outra empresa. Você pode ter visto já essa história acontecer, talvez não na sua empresa, mas em algum colega, alguma outra gestora que você conheça. O vendedor era recordista de venda em outra empresa e chega na sua empresa não consegue bater meta. O que será que está acontecendo? Será que lá ele tinha um processo de vendas, ele tinha indicadores, tinha coisas que na sua empresa não tem? Será que lá ele seguiu um processo que hoje na sua empresa ele faz de qualquer jeito? Então você tem que ter muito cuidado. Você precisa desenhar o passo a passo da jornada desse cliente na sua empresa. Por quê? Porque ele pode sim não atingir os resultados, não bater meta porque ele faz do jeito dele ou o jeito que ele aprendeu com os vícios de outros vendedores e que não é o jeito que a sua empresa desenhou. Um jeito que seja validado, um jeito que seja comprovado que funciona e ele não está seguindo. Ou existe um processo e ele não está seguindo, aí é um outro gap que você tem que analisar, tá? A gente conserta isso no processo de mentoria, mas tem gestores que conseguem fazer isso com facilidade e tem empresa que realmente não tem processo. Cada vendedor vende do seu jeito, tá? Então é bom você analisar isso e fazer o processo para sua empresa. Dica número 4: analise, analise as vendas do seu time. Eu tenho lá no Destrave, no módulo de Destrave, eu falo do campo de observação, ou seja, o gestor, a gestora precisa ter na sua agenda um momento de campo de observação, onde você não faz literalmente nada, você só observa o vendedor. Nessa observação, você consegue avaliar o que ele fala por telefone, o que ele fala na reunião, como ele faz agendamento, como ele faz o atendimento de vendas na ligação, e ali você pega os gaps que estão acontecendo, corrige os gaps e a mágica acontece. A taxa de conversão melhora, tá? Se você quiser aprofundar sobre isso, você entra em contato com a gente, pode encontrar em contato aqui nas mensagens do YouTube, pode entrar em contato no direct do Instagram, no canal do YouTube tem o telefone da empresa, o celular, o WhatsApp que você vai entrar em contato e a gente faz uma reunião de avaliação do seu comercial para entender quais são os gaps que a gente apresenta e os caminhos que você pode tomar, com mentoria ou sem mentoria, a gente chama isso de raio-x, tá? E dica número 5, simulação de vendas. Rapaz, mulher, simulação de vendas é obrigatório em qualquer liderança para fazer com o seu time. Através da simulação de vendas, você consegue aumentar o faturamento da empresa. Simples gesto de criar um cenário de teatro com vendedores, com os vendedores, onde simula vendedor e cliente,
para seguir o script certinho e seguir o processo de vendas, é batata para você analisar as falhas do vendedor, corrigir, treinar e conseguir aí aumentar o faturamento da empresa. É óbvio que aqui são dicas, tá? Você decide que caminho seguir. Você segue as dicas dessa forma, ou você não segue as dicas, ou você vai buscar ajuda, tá? Eu, quando era vendedora, eu tirava do meu bolso, eu pagava mentor do meu bolso. Eu paguei 4 anos de mentoria para mim, vendedora, para eu ser recordista de vendas da empresa onde eu atuava, a mesma empresa que eu fui promovida para ser gestora nacional de vendas, tá? O mundo não é das pessoas que são as mais espertas, não. O mundo é das pessoas que são inteligentes, dedicadas e comprometidas, e de pessoas que têm conhecimento. Quem tem conhecimento e aplica o conhecimento gera resultados diferentes. E é isso que eu convido você, gestora, a ter resultados diferentes na sua empresa. Aplica essas 5 dicas e depois você vem aqui e me conta como foi, me procura como foi aplicar. Até mais e até o próximo vídeo.